Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com carinho de sempre mais uma pílula do nosso amado Evangelho, domingo. Domingo aqui no nosso carnaval, estamos curtindo, não é? Um silêncio interior. Às vezes o barulho está do lado de fora, né? Como a gente falou na pílula de ontem. E o nosso convite a você de luz e paz para fazer o mesmo, né? Aproveitar esses momentos que às vezes a vida acaba trazendo para a gente, né? Para poder fugir aí da correria do cotidiano para um mergulho na nossa alma, revisitando alguns sentimentos, ampliando, não é, meus amigos, a nossa capacidade de sentir e de viver, ou de viver e de sentir uma vida plena, abundante, profundamente em paz e em harmonia. É ou não é? Gente, hoje eu queria contar para vocês uma história de um homem que naufragou. Pois é, a história conta que havia um sujeito que tinha naufragado, né? Um navio afundou, ele foi o único sobrevivente, foi para uma ilha deserta. Lembra do filme Náufrago? Um filme de mais de 20 anos atrás, eu acho, com Tom Hanks, fez sucesso? Pois é, mais ou menos isso. E ele fica naquela ilha deserta e tal, e entra em desespero, né? Fala, meu Deus, e agora como é que eu faço para sobreviver? Mas ele lembra, né, que ele tinha muita fé, então ele reza, meu Deus, me ajude a não me desesperar, porque agora eu estou com tanta sede, o que é que eu faço? Aí ele olha para o céu e de repente vê um coqueiro, ele tem uma ideia de tentar derrubar um coco e dá um jeito, joga uma pedra para lá, um pedaço de pau, enfim, o coco cai e vai, dá um jeitinho de rachar, bebe água e fala, muito obrigado, Senhor, por me salvar. Aí passa um tempo e ele fica com fome. Então, ele vai andando pela ilha e ele acaba descobrindo uns frutos que ele conhecia, uns pés de fruta. Ele vai, se alimenta, né, alivia ali um pouco a fome e acaba que, né, de certa forma, se sente mais forte. Ah, ele, muito obrigado, Senhor, por não ter me abandonado nessa situação. E de repente, gente, ele está andando ilha dentro para tentar encontrar uma solução, começa a chover. Ah, ele fica com muita preocupação. E agora? O que que eu faço para me proteger da chuva? Fica lá escondido debaixo de uma grutinha e estia. Ele fala: acho que eu vou construir alguma coisa para mim aqui. Aí ele vai lá, pega uns pedaços de madeira, né, que ele tinha visto soltos ali pela ilha, e constrói uma espécie de uma cabaninha pertinho da praia. Fala: se chover, eu fico aqui debaixo, pelo menos me protege. Aí ele vai construir a cabaninha e vai buscar comida para tentar acumular. De repente começa a chover de novo. E de repente, além da chuva, começam uns raios fortes, meus amigos. Cai um raio em cima da casinha dele. Oh, meu Deus, né? Que ele tinha feito ali com tanto esforço, já cansado. Aí foi demais, né? Aí foi a gota d'água. Esse homem ajoelha gritando: eu tô enganando a quem? Deus me abandonou. Que absurdo, eu tô sozinho numa ilha deserta. Oh, que será de mim? Até minha casinha tá pegando fogo. Ele entra em desespero, pessoal. Teve um colapso, né? Nervoso ali, pum, desmaiou. Ele acorda no outro dia ouvindo o som de um barulho, de um navio, né? Bamba, bamba. Eu brinco, eu para sonoplasta aqui tô desempregado, né? Mas era para ser um som de buzina de navio, ok. Então ele acorda, ele abre o olho, né? E vê aquele pessoal do navio ali perto, e ele sai pulando, ei, me salva, e o pessoal vai, joga lá um bote, ele vai, nada, sobe, enfim, tá no navio, foi salvo. E aí o pessoal do navio começa a parabenizar ele, fala assim, olha, parabéns, a gente só achou você por causa do sinal de fumaça que você enviou pra gente. Ele, sinal de fumaça? Mas eu não enviei sinal nenhum, não. Claro que enviou. Durante a noite começou a chover, estava tudo escuro e de repente a gente começou a ver um sinal de fumaça. No meio do mar a gente deduziu que tinha alguma ilha, né? Se tinha alguém nessa ilha. E aí a gente chegou aqui e encontrou você. Aí ele lembrou que no momento, meus amigos, que ele mais achou que Deus tinha abandonado ele, foi exatamente o instante em que a providência divina mais o ajudou. Olha só que coisa. Pessoal, eu adoro essa história. Porque ela é o nosso retrato, né? Ela é o retrato da nossa vida. Quantas vezes a gente acha que alguns momentos dificílimos Deus nos abandonou? Problema financeiro, uma situação de saúde, um parente que vai embora, enfim, cada um sabe das próprias histórias que possui. E não raro exatamente nesse momento de sua maior dor que você tem o seu maior convite à libertação interior. Esse convite ao autoconhecimento, que é algo profundo, né? Que a nossa alma anseia e necessita, e que a gente jamais deve fazer divorciado da bondade divina. Então, que Deus te abençoe nesse domingo lindo, né? Que proteja você e sua família,
e que você, independente dos desafios, né, das, abre aspas, fogueiras que estejam acontecendo aí do teu lado, você jamais perca a sua fé, na certeza de que a bondade divina te acompanha e como um roteiro seguro te protege, te guia e vai te levar com certeza mesmo a lugares melhores, te salvando aí muitas vezes das suas dúvidas, dos seus medos, tá bom? Gente, estamos reforçando aqui nosso convite para você se inscrever no nosso Telegram, né, do Espiritualidade e Riqueza, mensagens lindas, gente. Todos os dias, praticamente, a gente posta mensagem no Telegram do Espiritualidade e Riqueza para te ajudar a prosperar. Não tem porque você não participar, né? Tem as nossas lives diárias também no Instagram. Tem o grupo do Telegram das Pílulas do Evangelho, que muita gente entra e acaba achando mais fácil, melhor do que o WhatsApp. Entra para você conhecer, tá bom? E nos ajuda a compartilhar essa ideia. Só o que eu te peço. Beijo grande no seu coração, muita luz e paz. E você já sabe, ou se sabe. Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.